bem-vindos a mais uma live nesta página maravilhosa, meus amores! E é um prazer estar com vocês aqui em plena quinta-feira. Quinta-feira é o dia que geralmente eu faço lives para trazer novidades, discussões e às vezes o podcast também do Fofocas Terapêuticas. E nessa quinta eu queria trazer algo com vocês muito precioso. Essa semana rolou o evento Vetex Day, um evento que é o maior evento de falar sobre e-commerce do mundo. É um evento que aconteceu aqui em São Paulo. Gente, eu não tenho palavras para dizer o que foi. É o maior evento de comércio digital do mundo, assim. Então foram muitas novidades, muita coisa boa que eu vou começar a aplicar aqui, que eu vou passar para as minhas mentoradas que estão enlouquecidas, algumas que já encontraram, já souberam de algumas coisas, tá? E tem gente que ainda vou encontrar e que tá doido para saber como foi, porque sabe que eu vou trazer coisas novas para serem implantadas no meu negócio e no negócio delas como empreendedoras. E nesse evento aconteceu uma palestra, assim, que foi um grande presente, um grande diamante, que foi uma palestra com a Viola Davis. Para quem não sabe, Viola Davis é um dos grandes nomes de Hollywood, uma atriz maravilhosa, de diversos filmes de destaque e um ser humano incrível. E ela foi fazer uma palestra neste evento. Eu estava lá, pirei completamente, foi uma palestra emocionante, transformadora, reflexiva para minha vida, para o meu trabalho, que ela falou sobre o que no processo dela ajudou ela a se tornar a Viola Davis que ela é hoje, a mulher de negócios, a atriz, a grande mãe, a mulher que hoje vive o relacionamento com o amor da vida dela. E eu falei, não, eu preciso compartilhar isso com mais pessoas do que só as minhas mentoradas e as pessoas de atendimento. Então eu senti de compartilhar 3 sacadas fundamentais que ela trouxe naquela palestra, que viraram o jogo da vida dela e que eu achei incrível porque tem muita relação com o que eu acredito. E ver que realmente isso transformou uma pessoa que veio de uma infância completamente vulnerável para uma mulher muito bem sucedida, feliz e rica, você fala, caramba, esse é o caminho mesmo. Então, deixa eu contextualizar. Para quem não sabe, Viola Davis, ela veio de uma infância de uma situação de vulnerabilidade, de abuso, era uma infância pobre e difícil, com pais alcoólatras e de violência em casa. Boa noite, Tati! E a Viola teve esse início muito difícil na vida dela. Mas desde muito jovem, quando ela via os pais dela brigando, toda aquela cena, ela não queria viver aquela vida. E ela pediu para Deus para tirar ela daquele lugar, daquela ambiência, que ela não aguentava mais viver isso. Ela orou, pediu, só que quando abriu os olhos, ela continuava lá. E ela disse uma coisa na palestra dela que me tocou muito, que quando ela continuou o processo dela, ela nunca parou de acreditar, continuou confiando em Deus, continuou acreditando na fé dela. E quando ela se curou, quando ela foi grata, quando ela se transformou, ela saiu de lá. Então, a primeira coisa que ela trouxe muito forte, que mudou a vida dela, foi a fé. Ela nunca deixou de ter fé, mesmo quando as coisas não aconteceram da forma como ela gostaria. Ela continuou se trabalhando para chegar onde ela queria, para sair do lugar que ela estava, que era um lugar que ela não queria viver. Então, a primeira grande sacada daquela mulher foi, mesmo quando ela não conseguiu o que ela queria, ela não deixou de ter fé, ela não deixou de acreditar. E quantas vezes você, por não conseguir o que você quer, você deixa de acreditar eu não sei no que você acredita, se você acredita em Deus, se você acredita em outra divindade, não interessa, mas quantas vezes você deixou de acreditar que era possível? Só porque o que você quis não aconteceu. Então a primeira coisa ela nunca deixou de acreditar. E foi tocante ela trazendo isso, porque ela tinha todos os motivos do mundo para não acreditar. Todos os motivos do mundo para pensar que ela nunca sairia daquela situação. E isso me tocou profundamente. E eu pergunto para você, onde está a tua fé? Em você? Em algo maior?
Mas você está alimentando, você acredita, porque se você não acredita em algo maior e se você não acredita em você, você não vai mudar a realidade que você quer. E eu falo isso porque muitas pessoas me procuram para quê? Para prosperar, para alinhar relacionamento, para ter uma vida melhor, para posicionar os seus negócios, né? Se alinhar para ter coragem de aparecer aqui no digital para falar dos seus próprios negócios. E eu tenho que dizer para você, se você não tiver fé em você primeiro e não tiver fé em algo maior que você também, em que é possível, eu não vou nem falar em algo maior que você, porque você não tem a obrigação de acreditar em um Deus, em uma divindade. Eu não acredito nisso, isso é o que eu acredito. E eu não sou a pessoa que estou aqui para falar que você tem que fazer isso, porque meu trabalho não é religião, meu trabalho é você. Então o que eu tenho para te dizer é, se você não acredita que você pode, não acredita de verdade, vai ser difícil você sair de onde você está para conseguir o que você quer. Então o primeiro ponto que foi muito marcante na palestra dela foi a fé. A fé. A fé. E me lembrou uma entrevista que eu assisti dela, de quando ela fala do como ela sintonizou, encontrou o marido dela, porque ela pediu o marido dela para Deus. E ficou muito mais claro isso nessa palestra, de quanto ela mudou, ela fez isso com a vida dela inteira. Ela falou para Deus o tipo de homem que ela queria um homem que fosse temente a Deus, que amasse ele, mais do que a ela, se bobear, inclusive, porque sabia que teria os valores corretos, que já tivesse filhos, para que não pressionasse ela para que ela tivesse filhos, entre outras coisas. E aí, pouco tempo depois, ela conheceu o marido dela, com quem ela é casada até hoje, tem uma filha. Entende? É você ter fé e você ter clareza. Então, eu ia falar de 3, mas eu vou falar de 4 sacadas. É a clareza do que se quer. Você tem que ter fé, mas o próximo passo é clareza. Você tem clareza do que você quer para a tua vida? Só querer algo novo não te trará um novo se você não tiver clareza do para onde você está indo, do que você quer se tornar. Ela queria se tornar uma grande artista e ela se tornou uma artista mundial, uma das artistas mais reconhecidas do mundo, com diversos prêmios, porque ela escolheu o que ela queria se tornar. Ela teve fé de que era possível sair de onde ela estava e ela escolheu o que ela queria se tornar, uma atriz, uma artista. E ela se encaminhou para isso. Então a segunda sacada, você tem clareza real da para onde você está indo, o que você quer se tornar? Porque se você não tem clareza, você não se torna. A fé, ela é a base, gente, mas uma fé por uma fé não resolve, porque tem gente que eu conheço que fala, eu acredito, Pérola. Mas quando eu vou avaliar o que a pessoa quer, tá confuso, não tem detalhamento, tá aberto. Então, analisa o desejo para onde você tá indo, para ver se realmente tá coerente a clareza da onde se vai. Clareza forte, aliada a uma fé muito forte. Isso ficou nítido. Gente, aquela mulher, ela é belíssima ao vivo. Eu tenho que trazer isso. Até a pele daquela mulher brilha. É fascinante. Uma simpatia. Ela tem uma presença. É diferente. Você sente uma energia diferente. E principalmente a energia de uma mulher, de um ser humano que ela não se acha melhor. Ela simplesmente se valoriza. E aí a gente chega na terceira sacada, que para mim foi um dos momentos que mais me tocou naquela palestra. Que a entrevistadora virou para ela e falou, Viola, se você tivesse uma coisa para dizer que você fez que mudou a sua vida, que mudou completamente as coisas, que te fez, né, te encaminhar para quem você é hoje. E ela disse a seguinte coisa, a coragem de me permitir ir numa terapia para me aceitar como eu verdadeiramente sou. Olha a profundidade disso. Ela se permitiu ir numa terapia para poder olhar para as dores dela e se aceitar como ela era, porque não existe nada mais poderoso do que você se aceitar como você é. E ela fez essa jornada, que segundo ela foi muito dolorosa, mas foi transformadora, porque o sucesso vem quando você vai além do medo. E ela trouxe isso com uma clareza e uma profundidade enorme,
que ela falou o medo, se você está com medo, ela disse claramente, se você está com medo de algo, é para lá que você tem que ir. Porque é lá que vai ter a resposta que você busca. Então ela enfrentou o maior medo, o maior desafio, que era se aceitar como ela era. Ela se pôs à prova, ela foi se transformando, ela foi entendendo, conhecendo os medos dela, superando os medos dela, para ir cada vez mais alcançando os resultados. Mas a principal sacada, que nesse processo de se conhecer ela entendeu, e que foi o que me tocou profundamente, foi ela entendeu naquele processo que ela não valorizava quem ela era. Ela não se valorizava, boa noite. E ao não se valorizar, ela se colocava em lugares menores do que ela merecia. Ela escutava os outros falarem que ela não valia a pena, que ela não era bonita. E ela se encaixava nos espaços, se tornando menor do que ela verdadeiramente era, para pertencer àqueles espaços. A partir do momento que ela começou a se dar o valor que ela merecia, nesse processo de se aceitar como é, ela passou a desagradar aos outros para agradar ela mesma. E ela falou assim, né? Ela fala para ela mesma, Viola, a sua missão na vida é desagradar aos outros para agradar você, para ser íntegra a si mesma. Então ela começou a trazer esse processo para a vida dela de se aceitar, se valorizar, se dar o próprio valor, porque as vozes, né, a voz interior dela sempre a destruía. Ela foi começando a se aceitar e tornar o valor dela mais forte do que essa voz. E ela disse que o pior lado dela é que ela ainda tem isso até hoje. Ela continua todos os dias brigando com essa sombra dela que quer colocar ela num valor menor do que ela merece, mas que hoje ela é melhor do que ela foi ontem e que ela tá melhorando a cada dia. Então ela trouxe com uma clareza profunda que o maior inimigo que ela poderia ter para o sucesso dela é ela mesma, e que ela luta com esse inimigo todos os dias. E eu acho essa sacada genial trazer, porque uma mulher do tamanho que ela é, como profissional, como conquistadora de uma vida dos sonhos, a família que se deseja, ainda do amor dos filhos, uma carreira dos sonhos, negócios prósperos. Uma mulher que você no primeiro momento acredita que ela tem tudo, que ela não precisaria ter medo, temer. Ela diz que até hoje ela tem que diariamente lidar com a sombra da não valorização dentro dela. Pensa o quanto isso é poderoso. E por que eu tô trazendo isso pra você? Porque às vezes você que tá me ouvindo, pessoas que eu atendo passam por isso, se cobram de que não resolveram aquilo, de que aquilo ainda dói, de que aquele problema, aquela dependência emocional muitas vezes tá atrapalhando ainda e não era mais pra ser assim. Que é isso que tá te atrapalhando de conquistar o que você deseja. E às vezes não é que é isso que tá te atrapalhando, é você não ter paciência com o teu processo que tá te atrapalhando. A mulher é milionária, tem a vida, uma vida invejável, e ela continua tendo essas sombras que a gente vendo do lado de fora, vendo ela na tela do cinema, não pensaria que ela teria essa briga diária, mas ela tem, e ela admite isso com leveza. Por quê? Porque ela se aceita como ela é. Ela aceita que ela tem essas sombras dentro dela e que tá tudo bem, é só ela não sucumbir a essa sombra. Não é fingir quem não se é, não é destruir, não é... A meta não é você forçar para não ser. A meta é como ir trabalhando isso para que você vai enxergando o teu valor e vai sendo melhor. Vocês entendem a enormidade do que eu tô falando aqui? Porque foi vendido para a sociedade que você só vai ter sucesso praticamente quando você for perfeito.
Quando você lidar com todas as suas dores, ressignifica tudo. E a mulher tá falando, sim, eu sou muito bem sucedida, eu tenho uma família dos meus sonhos, eu sou casada com o homem dos meus sonhos, eu tenho uma filha que eu amo, eu tenho uma vida que eu sempre sonhei, e eu todos os dias luto com os meus medos, eu todos os dias tenho que reforçar para mim mesmo o meu valor pessoal, eu continuo me curando todos os dias. E você aí? Se culpando, porque o seu problema não tá resolvido e que isso é o responsável por você não ter a vida dos teus sonhos. E não é. A questão é como você tá lidando com isso. Você tá deixando que esse problema te destrói? Ou ele é só um caminho que você vai aprendendo a lidar? Aqui sim, entendo perfeitamente. Não é? É algo assim tão transformador. E talvez tem pessoas que não vão entender a profundidade do que eu tô falando e tá tudo bem. Mas leva essa mensagem com você, porque uma mulher do tamanho de Viola Davis trouxe que o que mudou a vida dela foi ela aprender a se aceitar como ela é e se valorizar. E que isso foi a base para que ela se tornasse quem ela é. Lidar com os medos dela foi a base para ela se tornar quem ela é. E que hoje ela cria a filha dela com esses valores, ela tem um casamento alicerçado no amor. Porque ela se permitiu ser quem ela é, se aceitar e continuar curando o que ainda dói, sem cobrança. Só continuar no processo. E ela não fala que não é difícil, é simplesmente que ela aprende a lidar com mais leveza com ela mesma e se permitindo se cobrar menos dia após dia. É muito profundo isso. Eu fiquei emocionada em vários momentos daquela palestra, porque eu me vi ali. Eu me vi o ser humano que muitas vezes se chicoteia e se cobra e olha e fala, gente, não, dá pra ser mais leve, dá pra ter sucesso, e dá pra equilibrar, e dá pra você ter... É muito bonito porque você fala, dá pra ter família, dá pra ter marido, dá pra você ter sua fé, dá pra você ter a sua integridade, dá pra você ser rico, dá pra você fazer tudo. Tudo assim, equilibrando, dá pra você ser uma pessoa incrível, ser um ser humano, ser próspero, você não precisa abrir mão. Mas você tem que saber como você se equilibra nesse processo e que isso só vai vir a partir do momento em que você se valoriza, se ama, se cura. Que você não bota a pressão em você mais do que precisa. Em que você se abre para o novo, em que você se abre para conquistar. Então foi uma palestra muito rica, assim. Eu poderia ficar muito tempo falando só essa palestra, mas eu queria trazer coisas básicas, porque o central disso, dessa palestra, desse ensinamento de vida, foi uma palestra tão profunda que eu não tenho nem como dizer para vocês em palavras o que eu trouxe para minha vida e o que eu trouxe para o meu trabalho, para mudar a forma de enxergar o mundo. Mas o que eu quero que você saia daqui analisando é: aonde está a tua fé? Ela está ativa? Você tem fé em você? De verdade? De que você vai conquistar o que você deseja? Se você não tá com fé em você, fé de que as coisas vão dar certo, é hora de reavaliar isso. Segundo passo, você tem clareza do que você verdadeiramente quer? Boa noite. Você tem essa clareza forte em você do para onde você tá indo? Quem é a mulher que você quer se tornar? A pessoa que você quer se tornar? Oiê! Você tem essa clareza? Essa palestra da Viola foi muito bonita e foi muito profunda, porque eu via uma mulher com clareza de ser quem ela é, com a segurança de ser quem ela é. Que bom que você tá gostando, Tati. É um prazer compartilhar com você isso, com vocês isso. Porque eu falei, não, as pessoas precisam entender isso, porque quando a gente fala, gente, de desenvolvimento pessoal, eu falo muito disso, de cura, às vezes as pessoas têm uma visão mistificada de que tudo será resolvido e de que para eu ter sucesso eu não tenho mais que ter problema.
E aí você vê uma pessoa do tamanho de Viola Davis falar que todo dia ela luta com as sombras dela, porque ela, às vezes ela não se valoriza. Todos os dias ela tem que fazer o processo dentro dela para ela relembrar o valor pessoal dela e continuar. E daí você vê, curar é essencial, mas achar que a falta de cura é o que vai te impedir, ou a falta de não estar totalmente curado é o que vai te impedir que o sucesso está errado. Você tem que curar, mas você vai tendo sucesso enquanto você se cura. Não é esperar curar tudo para ter sucesso, porque tem gente que está esperando. Tem gente que está esperando não sentir medo para agir. Tem gente que está esperando. E aí vem uma mulher do tamanho dela falando, então, eu tenho medo, muito medo. Passo por muitos medos, mas eu enfrento os meus medos para conseguir o que eu quero, porque o que eu quero tá depois do meu medo. Me aceitar do jeito que eu fui foi a coisa mais assustadora que eu já vivi. Mas eu continuo me curando por mim e pela minha filha, para que a minha filha tenha um futuro melhor. Olha a enormidade disso, gente. Então, para de se cobrar, tá curada para viver a vida dos teus sonhos. Viva a vida dos teus sonhos enquanto você se cura. O que vai te tornar grande não é você estar totalmente curado, não. É você se permitir ser grande enquanto você se cura. Deixa eu ver aqui. E às vezes é na simplicidade da fé em Deus e em si próprio. E é. Quanto mais, assim, eu vou falar isso pessoalmente agora. Quanto mais eu me permito ser quem eu sou, e enquanto mais eu paro de brigar com o que Deus mostra pra mim o caminho, mais leve a vida se torna. Eu briguei muito, por muitos anos, muitos e muitos anos sobre quem eu sou. Aceitar quem eu verdadeiramente sou, com os meus talentos, com as minhas dores, com as minhas fraquezas. Eu briguei muito pra ser quem eu não sou. E vendo as respostas que Deus tinha para minha vida e negando o que Deus estava trazendo para mim e mostrando o caminho. E quanto mais eu me alinho comigo, quanto mais eu me aceito, quanto mais eu acredito na visão, mais leve fica. Mais fácil fica. E eu não tô falando que eu paro de ter medo, eu não paro de ter medo. Eu não paro de ter os meus problemas, eu continuo tendo problemas, eu continuo tendo medos, eu continuo duvidando em alguns momentos, mas eu faço o meu trabalho de voltar a olhar para quem eu sou, valorizar quem eu sou e ouvir o que o Criador quer de mim. Me alinhar com o que o Criador quer de mim. Porque não é só o que eu quero. Essa é uma coisa que eu acho que eu nunca falei e eu vou falar sobre isso aqui porque tem muito a ver com essa palestra. Muitos anos tem aquela questão de a gente ser... Eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus, tá? Eu acredito em muitas coisas. Eu acredito na espiritualidade, eu acredito em Deus, eu acredito numa consciência. Eu não falo do Deus simplesmente católico, cristão, budista. Eu não tô falando de Deus nesse sentido. Eu tô falando de Deus como uma consciência criadora, alguém que gestou o universo e que ele... Somos parte dele, somos crias dele. Eu acredito nisso. E eu lembro quando eu era mais nova, quando se falavam de a gente acreditar em Deus e deixar ele guiar as nossas vidas, eu tinha uma dificuldade tremenda de entender e aceitar isso. E eu resistia a essa verdade, eu falei, como é que eu vou colocar o controle da minha vida? Não é o que eu quero viver. Por muitos anos eu briguei com isso. E hoje eu entendi que me alinhar com a vontade divina é me alinhar com a vontade do universo. Porque, gente, eu vou explicar de uma forma simples. Quem acredita em algo maior do que nós, que orquestra o universo, entende que cada pessoa no mundo tem um propósito. E às vezes você não sabe qual é o teu propósito. Eu não sabia qual era o meu propósito. Só que quando eu me permiti ser sem brigar, porque se permitir ser, as coisas vêm pra você, o universo mostra pra você, olha, isso aqui é pra você. E eu parei de falar, não, isso não é pra mim. Eu falei, ok.
eu aceito isso na minha vida. Eu vou testar isso na minha vida. Eu vou permitir ser. A vida foi se abrindo. Porque eu parei de brigar com quem eu sou, porque às vezes você só tá brigando com quem você é pra se encaixar. A Viola trouxe isso de uma forma tão boa, por isso que eu me enxerguei muito, porque eu me vi. Quando aquela mulher falava, eu via a minha vida. Eu via quantas vezes eu tentei ser menor pra me encaixar em lugares que não eram pra mim. Eu brigava porque eu queria ser o que outras pessoas achavam que eu deveria ser, ou que eu acreditava que deixaria outra pessoa feliz, mas que não era eu. Não era pérola. Não é o que faz a pérola brilhar, viver. E quanto mais eu deixo, ok, eu sou assim, eu aceito. E eu vou defender isso em mim. E eu vou ouvir o que o universo tem para me trazer e eu vou aceitar. Eu vou parar de brigar e vou falar, se você me mandou, o que eu faço com isso? As coisas começam a fluir com mais naturalidade. Deixa eu ver, tudo o que passei foi aprendizado e agora eu tô deixando Deus me guiar. É isso, eu te entendo. Eu te entendo, porque quando a gente fala sobre isso, é sobre parar de ficar exausto. Porque você briga, parece que... quem passou por isso vai entender o que eu tô falando. Parece que você briga com você todos os dias. Que você olha para aquilo e você fala, eu não aguento mais, eu tô cansado e eu não sei mais o que fazer. E às vezes a única coisa que você tem que fazer é soltar o controle. Eu falo, ok, universo, o que você tem para me dizer? Quando eu parei de brigar, as coisas foram ficando mais leves. Porque eu parei de ir contra o fluxo natural que é para ser da minha vida. E eu não tô falando que foi um processo fácil, não foi. E ainda é um processo, sabe? É um processo contínuo, porque eu ainda não aceitei tudo que eu tenho pra aceitar sobre mim. Eu ainda tô aceitando. E eu tô me permitindo ser, e permitindo que as pessoas conheçam coisas, e permitindo que o universo traga pra mim. Eu falo, ok, vou fazer o que você tá me mostrando, universo. Então, e eu senti muito de compartilhar essa palestra com vocês, porque essa palestra fez me refletir sobre a minha trajetória. Então, sobre a minha fé. Quantas vezes eu falei com ela, e hoje ela tá mais forte, mas quantas vezes eu falei com a fé? Sobre a clareza do que eu queria, quantas vezes eu não tive clareza nenhuma. E eu não saía do lugar, e eu falava, gente, eu não saio do lugar, porque eu não sabia pra onde eu tava indo, por isso que eu não saía dali. Sobre ter a coragem de ser eu mesma, de me curar, de procurar ajuda de um profissional pra falar, olha, eu não dou conta sozinha. De lidar com as minhas sombras, de aceitar quem eu sou. Me ajuda. De lidar com medo de olhar para algo que tão doloroso, de dar vergonha, às vezes, de ser de uma forma que eu não gostaria de ser. E trabalhar e curar isso, ressignificar isso. E continuar no processo e aprender a valorizar quem eu sou todos os dias. Não é sobre se sentir... Eu falo aqui há anos e eu vou continuar falando. Autoestima não é você se sentir incrível o tempo todo, é você não desistir de você. E é sobre isso. O que você está fazendo hoje para te dar o valor que você merece? Para ampliar a tua visão. Para ser quem você veio ser. Você está em movimento? Ou você tá parado, ou você tá fazendo muita força. Porque tem gente que tá fazendo força demais e fugindo de quem se é, porque acha que tem que ser na luta e não, só tem que ir com calma e com leveza. Eu atendi hoje uma pessoa que eu tava falando sobre isso, não é sobre força, é sobre simplesmente continuar o caminho. Porque senão você se desgasta. Então é você entender qual é o teu momento. E continuar nesses processos para você se alinhar com você e com o fluxo da prosperidade. Porque no fundo você só quer ser feliz e próspero. Então, exercita esses passos, essas sacadas que eu trouxe aqui. Avalie onde você tá. E se você sente que você precisa de ajuda para tornar isso mais leve, eu tô aqui para isso.
Meu trabalho é te ajudar justamente a tornar esses processos mais leves. Esse processo de você trabalhar a tua confiança em você, a clareza para onde você está indo, você se aceitar como você é e você se valorizar. É isso que eu amo fazer. Então, se você precisa de ajuda, faça isso. Venha para cá que eu vou poder te dar um suporte. Mas independente se você vir ou não fazer consulta comigo, eu quero que você saia dessa live levando isso com você. Levando uma parte desta visão, desta reflexão com você para ver como isso pode ser melhor para a tua vida. Porque eu tive a honra, a oportunidade de poder estar presente nessa palestra da Viola Davis, de estar lá, de ver aquela mulher de perto, de ouvir a história dela e de me identificar. E eu falei, eu preciso compartilhar isso, porque da mesma forma que eu passo um filme pela minha mente, talvez essas sacadas que eu peguei lá sirvam para alguém, para que dê um passo além na vida delas. Inclusive, eu vou pedir para você que está assistindo essa live, clica aqui no avião, compartilha com as pessoas essa live. Se você está assistindo na gravação, compartilhe, porque pode ter alguém que precisa ouvir o que eu estou falando aqui, para poder reavaliar o que verdadeiramente quer na vida. Reavaliar o caminho que é melhor para ela. Porque essa live eu fiz para isso, eu fiz para compartilhar algo que eu falei, não, isso pode mudar o dia e a vida de alguém. Eu sei disso. Esse é o tipo de coisa que pode mudar o caminho de alguém. Então, é sobre isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês olhem, ouçam com calma, vejam o que serve para vocês e apliquem na vida de vocês. E se você quer, Pérola, como é que eu começo esse processo? Primeiro olha para o que você quer, para depois você buscar um caminho. Deixa eu ver aqui, Tati. Você é luz, Pérola, gratidão. Gratidão, sua linda, você também é luz, nós somos luzes. E a gente tem que compartilhar. A vida também é sobre isso, sabe, gente? É sobre compartilhar as coisas boas. Isso foi um presente na minha vida, sabe? E eu queria compartilhar com vocês porque você pode precisar, eu posso precisar, você pode ter alguém que precise de uma mensagem dessa. Passe para essa pessoa, passe adiante. A gente não pode deixar que as informações morram conosco, sabe? Essa é uma das coisas que eu tenho aprendido na vida e que eu sei que eu tenho que fazer. Tem coisas que a gente aprende que não é só pra gente. A gente aprende para passar adiante porque tem alguém que a gente encontra no caminho que precisa daquela informação, que às vezes para você pode ter sido um grãozinho, mas para a pessoa pode mudar completamente a rota dela. Eu já vi coisas assim. Eu atendi pessoas que eu conversei com elas em um momento da vida só por conversar. E aí, sei lá, semanas depois, meses depois, a pessoa vinha pra mim numa sessão e falava, Pérola, aquilo que você falou naquele dia mudou completamente. Mudou a forma como eu tava lidando com aquilo, a visão que eu tava tendo daquilo, e eu vi que eu precisava ir além. Ou eu vi que não precisava ser daquele jeito, ou, enfim, uma palavra que eu disse, uma frase que eu disse, só pra dar um apoio, para compartilhar, para trazer uma opinião, não interessa, mudou a forma como aquela pessoa estava se enxergando. Simplesmente porque eu compartilhei aquilo, não como um julgamento, não como uma crítica, mas simplesmente trazendo uma informação, contando uma história, compartilhando algo. A gente não sabe o poder que as nossas palavras podem ter na vida de alguém. É real, eu já ouvi relatos que eu nunca imaginei na minha vida. E eu não sabia que eu tinha mudado a vida daquela pessoa. Porque eu não estava fazendo aquilo para mudar a vida de ninguém. Boa noite! Eu estava fazendo aquilo simplesmente para ajudar. Então compartilhem as palavras, compartilhem as informações. Não interessa, se você acha que vai ser útil para alguém, não guarda com você, passa adiante. Não interessa o tamanho que eu tive, eu podia ter guardado pra mim. Eu fui numa palestra, assisti a palestra da Viola Davis ao vivo, eu podia falar, foi uma informação preciosa, vou guardar pra mim, não vou contar pra ninguém. Vou contar só pras pessoas que estão me pagando. Podia fazer isso. Mas eu falei, não, é uma informação grande demais pra eu privar pessoas que não têm a oportunidade que eu tenho. A vida também é sobre isso, é sobre troca. Eu trago muitas coisas aqui para vocês no ao vivo, de verdade, que eu gostaria de ter recebido antes.
Porque tudo que eu trago para vocês, eu estudei muito, mas eu estudei demais. Foram horas e horas e horas de dedicação, de estudo, de trabalho, de aprendizado para saber o que eu sei. E tem coisas que eu falo, cara, se alguém tivesse me dito isso 10 anos atrás, eu não teria passado pelo que eu passei. Eu teria buscado ajuda mais cedo, ou eu teria feito escolhas diferentes. Então eu compartilho algumas informações aqui no aberto, que às vezes eu falo, gente, eu deveria ter dito isso, e algo dentro de mim fala, sim, porque você precisava ter ouvido isso antes, e alguém que tá ali do outro lado pode estar precisando ouvir, e não tem quem fale. Porque as pessoas escondem as coisas, e não precisam. Porque a informação é infinita, nunca vai acabar. Eu vou compartilhar com você e eu vou ganhar mais porque eu vou continuar no meu processo. Então, não tenha medo de compartilhar coisas se você sabe, se você sente que precisa, porque pode ser um chamado do teu coração, porque tem pessoas que precisam ouvir a tua mensagem. É sobre isso, gente. E gente, amanhã é o Portal 66, vocês estão sabendo, né? Amanhã é dia de portal energético, todo começo de mês, todo dia repetido, é dia de portal. E a gente vai aproveitar a energia desse portal da melhor forma possível. Amanhã no Portal 6, ele é um portal para trabalhar harmonia, amor. Então ele é muito bom para você se alinhar com isso, tá? E amanhã começa o meu tratamento, oficialmente, né? Porque quem já tá lá já tá no pré. O tratamento de ativação de prosperidade, meus amores. São 15 dias comigo e vocês, todo mundo numa mesa radiônica recebendo ativação de prosperidade. E quem tem interesse, não um grupo do WhatsApp, onde diariamente eu mando um alinhamento e eu também mando fora o alinhamento uma técnica para você fazer não só o alinhamento eu, a minha energia, mas você com você. Eu vou contar um segredo que eu não contei nem pro pessoal do grupo ainda como vai ser. Eu vou fazer dessa vez uma forma de tratamento, no tratamento de prosperidade que eu não fiz com nenhum grupo ainda, que é fazer o tratamento completo astrológico, junto com o de prosperidade. Então, amanhã, além de ativar a mesa de prosperidade, eu vou fazer um tratamento coletivo de alinhamento astrológico, que é o quê? Pegar a minha mesa de ativação astrológica e ver qual é o signo, qual é a casa, quais são os planetas que estão em desalinho no grupo, para entender o que é que tá pegando a nível astrológico. Ali é um coletivão, né? Então a gente vai fazer isso todo do grupo para entender o que precisa ser ativo, e eu vou mandar a primeira vez que eu vou fazer isso num grupo coletivo. Eu vou mandar um relatório para vocês dentro do grupo para mostrar o que estava em desalinho, o que isso significa. E a ativação, obviamente, do dia que eu vou mandar para vocês. Mas por que eu tô trazendo isso para vocês aqui? Porque às vezes vocês precisam de ajuda para começar o processo de prosperidade, de alinhamento com vocês, e é para isso que eu tô aqui. Então, se você tem interesse em fazer tratamento de prosperidade do Portal 66, que começa amanhã, as inscrições encerram meio-dia de amanhã. É R$67 só o valor de troca, tô fazendo um valor super simbólico, só para quem quiser se comprometer mesmo para vir prosperar, venha, me manda uma mensagem lá no meu privado, ali no direct, ou quem já tem no WhatsApp, me chama no WhatsApp, que ainda dá tempo de você garantir a sua vaga e vir para o tratamento coletivo e fazer a ativação de prosperidade e também o alinhamento astrológico que eu vou fazer amanhã com o grupo. Tô muito animada. E é isso, meus amores. Eu só queria trazer mesmo esta informação para vocês e compartilhar um pouco desta palestra incrível, porque foi demais, foram 2 dias intensos. Eu passei de segunda e terça-feira o dia inteiro no Vertex Day. E, gente, eu vou contar pra vocês, eu tô cheia de novidade, cheia de coisa pra implantar no meu negócio e pra levar pras minhas mentoradas. Vocês não têm ideia, mas eu senti no coração de abrir e trazer um pouquinho desse presente, desse evento pra vocês. E é isso, depois me conta como foi pra vocês. Eu vou encerrar aqui, deixa eu até aqui tirar um print, depois tira um print também, me marca. E é isso, meus amores, eu vi que tem gente colocando aqui coraçõezinhos, cabeças explodindo. Espero que vocês tenham gostado e eu finalizo por aqui hoje. Compartilhe, curta e compartilhe
esta live com as pessoas que você ama, com as pessoas todas por aí. Um beijo!